Saudações, eu sou William Moraes e vou compartilhar com vocês mais uma experiência de lucidez extracorpórea e fazer alguns comentários tentando responder uma pergunta muito importante, que é até onde vai a nossa responsabilidade para com o outro. Algo sobre o qual essa experiência que eu vou compartilhar me fez pensar um bocadinho. Ela aconteceu no dia 11 de junho de 2021, então tem um pouco mais de um ano, e foi em menos de uma semana depois da partida da minha mãe deste mundo. Então vale mencionar que eu estava bastante baqueado nessa época aqui, um tanto mais por causa dessa separação muito recente. A minha mãe se foi no dia 6/6 de 2021, eu escrevo aqui. E desde então, eu não tinha conseguido uma projeção lúcida, uma experiência lúcida. Hoje, eu consegui um salto para fora. Saí voando e me vi num quarto que não era o meu, mas era familiar. Coisas minhas estavam nesse lugar. Tinha um tecido vermelho sobre mim, esvoaçante. Quase vi como se fosse uma coisa viva, mas me desvencilhei dele e fiquei tão feliz que disse: consegui, além da palavra quantum. E esse quantum foi um brado que não entendo agora, mas para minha mente lá, que tem mais informações, era natural. Eu não sei o que significava para mim, embora eu estivesse muito lúcido, mas é como se fosse algo como o ru, que eu poderia ter dito aqui, é quando bradamos dessa forma, não pensamos, eu aprendi essa expressão em tal momento. Então, quando eu disse quantum, eu estava comemorando, mas não pensei na hora por que eu usei essa expressão que eu tinha aprendido em tal lugar. A verdade é que para mim foi natural, mas mesmo tendo saído voando, eu fui parar sentado no chão, encostado numa parede, e tentei me levantar depois de ter percebido e ter bradado de alegria. Mas eu me senti um tanto preso. Eu olhei para os meus braços, me concentrei e vi mãos segurando os meus punhos. Alguém estava grudado em mim. Já falei aqui que acontece com alguma frequência, e nessa época aqui eu ainda não tinha tido tantas experiências assim, nesse aspecto de perceber e tirar alguém. Provavelmente uma meia dúzia de experiências, que se tornaram mais de 40 atualmente. Eu caí para trás depois de tentar me levantar e pensei se eu fazia um exercício energético para tentar me livrar ou se eu lutava, mas foquei apenas em me levantar sem esforço, pela simples vontade, depois de retirar as mãos que me seguravam com certa delicadeza, a delicadeza minha, porque a criatura tentava se prender. Mas tirei uma por uma com as minhas mãos opostas, assim, né? E, ainda com gentileza, me virei e vi pela primeira vez essa criatura, uma criatura feminina. Então essa aqui foi a primeira vez que eu consegui tirar uma criatura e vê-la, porque das outras vezes eu usava alguns artifícios que acabavam expulsando ou apenas eu acordava no meio do processo. Era uma figura feminina, o que condiz com a voz de mulher que já escutei uma vez. Isso porque eu estou correlacionando aqui com outras experiências. E das outras vezes eu não consegui ver. A figura era esbelta, pálida, lábios escuros num tom azulado. Pálida, mas eu vou descrever o tom de pele dela. Não era branco, não. Os olhos eram pequenos e na cor violeta. Bem pequenos e um tanto mais afastados do que seria. Ou talvez porque eram bem pequenos, parecia haver um espaço maior entre eles. O cabelo era esverdeado, curto, na altura do ombro, bem liso assim, caindo. Eu me ajoelhei perante ela e perguntei, me ajoelhei porque eu
Depois de me livrar, eu consegui colocá-la no chão. Eu me ajoelhei e perguntei: quem é você? E ela disse: um problema seu. E olhou para o lado, triste até, e se deitou no chão com as pernas dobradas, quase que se abraçando. E eu falei: olha, se eu te fiz mal algum dia, me desculpe. Por favor, me desculpe. Sei que você não está errada. Eu vivo dizendo isso porque todo mundo tem seus motivos. Eu já me treino para concordar que errada a pessoa não está. Talvez ela não esteja certa de fazer o que está fazendo, mas errada ou a razão de ela estar fazendo existe. Mas eu continuei dizendo: eu apenas não sou mais aquela pessoa. E eu senti que ela quis chorar. E eu toquei o rosto dela com muito carinho. E ela realmente estava muito triste e eu fiquei repetindo: por favor, me desculpe. E ela acenou que sim com a cabeça, mesmo sem olhar para mim. No chão, chorando assim, sabe? E eu estava muito sensibilizado, não vou mentir. E eu falei por último: você está certa. E eu coloquei a minha mão no seio dela, entre os peitos. É porque, na verdade, eu aprendi que isso aqui é o seio e aqui são os peitos. Mas como seio é uma palavra mais elegante do que peitos, a gente acabou adaptando, eu acho. Enfim, coloquei a mão bem no meio, onde deveria estar o coração dela, e ela tinha peitos bem pequenininhos, assim, volumes pequenininhos, mas existia. E eu estou falando desse detalhe porque eu vou continuar descrevendo ela aqui. E ela não me pareceu ser muito humana, não. Acariciei onde estaria o coração dela, enquanto olhava bem para ela, que em verdade não parecia humana, se aquela for a forma real dela, como pareceu ser. Ela usava uma roupa simples, uma camiseta clara e uma calça um pouco mais escura, que era um verde, um tom de musgo, mas não era tão escura, só tinha mais tom do que a camiseta. Estava descalça e o que me fez achar que ela não era humana, que provavelmente vivemos juntos em outro planeta, foi o formato do rosto dela. Um nariz muito pequeno, feito um nariz de bebê, e o rosto tinha a insinuação do formato de um rabanete, que é um pouco mais arredondado, mas vai ficando mais fino. O queixo dela tinha uma proeminência mais fina. Então imaginem olhinhos bem pequenos e violeta, esse rosto arredondado, mas com essa pontinha puxando, nariz muito pequenininho, a boca também não era grande. Aí eu coloco aqui que o branco da pele dela tinha uma insinuação de cinza rosado que se alternava na luz. Os olhos não tinham quase a parte branca, e o violeta dos olhos dela, de perto, eram de vários tons, incluindo o tom de bonina mais firme. Deu para ver quando ela me olhava, quase virando para mim outra vez. Ela dava umas olhadinhas assim de soslaio, quase parecia vergonha de me encarar. Eu senti um carinho por ela e ali rendida, né? E acordei. Eu escrevi aqui: eu quero revê-la novamente, o que não aconteceu nesse mais de um ano. Me pareceu ser alguém a quem eu tenho autoestima, gostei de tocá-la com carinho, e eu fiz com carinho honesto. Ela parecia ainda machucada por dentro, deu para sentir, e eu quis muito ajudá-la. Nem que fosse para ela desabafar comigo, colocar para fora, me contar o que eu fiz. Acho que a essa altura eu aguento separar o que eu sou do que eu fui, e isso pode me reforçar o que naturalmente já ia acontecer, que é eu me tornar outro alguém amanhã, alguém um tanto melhor. Mas é isso, pode ser que eu tenha vivido num lugar distante, outro mundo, e não me saí bem. Magoei alguém que eu amava muito, talvez, mas por fraqueza, não sei, eu vim parar aqui. E ela veio atrás de mim por magnética da mágoa, talvez. Tudo talvez porque sim, pode ser que fosse só um espírito me induzindo a sentir aquelas coisas,
alguém tomando uma forma que fosse me convencer a não agir de outra maneira que fosse, de repente, conduzi-la para outra frequência, dimensão, enfim. Isso me fez pensar bastante porque existe sim essa questão da responsabilidade, a causa e efeito que dizem, né? Você magoa alguém, você faz algo de ruim para alguém, você se acorrenta energeticamente a essa pessoa e um ajuste de contas, em teoria, precisa acontecer. Porém, eu considero que existem casos e casos e talvez, apenas talvez, a nossa responsabilidade só vai até onde a outra pessoa se responsabiliza também por ela mesma. E não estou dizendo apenas que ela também tem responsabilidade, que tem. Ela se permitiu, se colocou numa situação que também gerou o que gerou. Eu estou dizendo aqui é que se uma pessoa resolve seguir em frente, saindo da área do erro, tentando até consertar esse erro, nesse seguir em frente, e a pessoa que sofreu resolve permanecer nessa área do erro, com uma certa obsessão focada naquilo, de não querer resolver quando outra pessoa quer resolver, e até prejudicar aquela que seguiu em frente, ou seja, a pessoa resolve estagnar na dor. E é até compreensível, porque foi ela quem sentiu o dano, mas é alguém que está resistindo para sanar, para diluir a mágoa, e isso pode ser um erro. E assim sendo, considero, pode perder um pouco do seu direito na justiça que seria feita, porque a outra pessoa está progredindo. Quando essa resolver sair dessa situação, talvez essa pessoa, por outras vivências, já tenha pago a sua dívida com a vida e até si mesma, limpando a sua consciência, e esteja fora do alcance da magnética do outro para reviver aquela situação, entendem? Então aqui não estou querendo me eximir dessa responsabilidade com essa criatura que mencionou que eu era um problema dela e que eu a magoei. Ela nem confirmou que eu magoei, mas eu pedi perdão e ela disse que perdoava. E o mais curioso é que eu senti honestidade nisso, porque dá para saber. A sensação que deu foi que ela estava há tanto tempo me perseguindo que meio que já estava bastando também. E vai amenizando, né, o ódio da pessoa em relação à outra, no caso, esse eu. E o fato de ela aparentar ser de outro mundo também não me espanta muito, porque são muitos mundos e a gente nasce dentro de um contexto que precisa nascer. Ah, então tem esse planeta, coloca ele lá, coloca ela lá. Ah, tem aquele outro, coloca lá. E assim vamos vivendo o que precisamos vivenciar. O que eu sei é que esses casos de seres grudados em mim são muitos e cada um é uma história. E talvez todas elas sejam verdades. Cada um me contou uma coisa e pode ser que seja. E eu dou abertura tanto por ter muita energia ectoplásmica e aí por isso eles ancoram mais facilmente, quanto abertura por essa criatura, por exemplo, eu tinha uma estima. É como se eu quase não sentisse que ela estava me ferindo ou sugando energia de mim, me atrapalhando, ou que tudo bem, é como se fosse uma amiga que eu vou carregar. Até porque eu talvez tenha ajudado ela a torcer o pé na caminhada, então nada mais justo, de fato, eu carregá-la por um tempo, até para ela perceber que ela já se recuperou desse ferimento e, quem sabe, até ter aprendido alguma coisa através de mim. Eu realmente não tenho um problema atual com isso de, pode ter seres vivendo experiências através de mim ou grudados em mim algumas partes do dia ou da vida. Não acredito que permaneçam. Eu até respondi para o David Oliveira Filho, vou comentar aqui, porque acho que tem a ver. Ele disse que gostava de andar no parque perto da casa dele e sentiu vontade de exteriorizar energia nesse lugar que é público, né?
E eu respondi dizendo que tudo bem ele fazer isso no lugar que, primeiro, é aberto, é um lugar que tem natureza ao redor e principalmente durante o dia, porque o sol, ele é vida, é energia, é o prana, é a energia vital que nos fortalece mesmo. Qualquer um pode confirmar que tudo dói mais na noite. Se você está com alguma enfermidade, piora à noite. É impressionante, porque não tem esse banho de energia. E essa luz, ela chega a diluir miasmas, energias densas. Então, esses seres acabam escondendo durante o dia, eles ficam em zonas específicas, e à noite é como se eles falassem, vamos circular aí, ver o que a gente consegue. E é claro que tem uns já sabem onde ir, porque tem essa lembrança de, tem aquele cara lá. Então, acontece de haver, sim, essas brechas, essas tréguas. Não considero que eles conseguem ficar o tempo todo, não. Existem casos e casos, obviamente, mas considero que há uma alternância, sim. De repente um chega, o outro fala, já tô aqui, cheguei primeiro. Discutem entre eles, se resolvem, negociam e, enfim. Fica aí um pouco, depois sou eu, fica aquela fila, né? E até essa questão de exteriorizar energia num ambiente desse, primeiro que tem natureza ali, segundo que quando você exterioriza energia, automaticamente você vai captar mais energia, porque há um equilíbrio, é como respirar. Se eu expiro, eu vou precisar de mais energia para repor. E os chakras, eles estão medindo isso. Eles giram para os dois lados ao mesmo tempo, expelindo e captando energia. E aí a gente vai captar uma energia mais limpa desses ambientes mais benéficos, né? Como um parque, por exemplo. Mas toda vez que eu penso que um ser pode estar grudado em mim, o que eu penso é, então, espero que você aprenda alguma coisa me assistindo. E volto a dizer para quem acha que, nossa, isso é terrível. Bom, então, nós não somos quase obsessores em alguns aspectos. Muita gente não segue muita gente, não acompanha muita gente, não existem esses programas, reality shows. Já comentei isso aqui, que as pessoas ficam tão envolvidas nas histórias das outras e torcendo contra ou a favor. É uma coisa nesse sentido, assim. Então, há um treinamento aí já para essas obsessões de viver de sentimentos alheios, talvez por achar que não consegue fazer algo. Eu vou ficar aqui passivamente. É isso que esses seres fazem. Então, antes de julgá-los, vamos olhar para nós mesmos. Somos tão diferentes assim? E falo isso dizendo que eu não mudo a minha rotina por causa disso demais. Às vezes eu faço exercícios energéticos, sim, para tentar, né, ajudar até esses seres, porque toda vez que eu tiro um ser desse, eu quero ajudar, tentar conduzi-lo. Já parei de brigar com eles faz tempo. Aliás, acho que nem briguei muito, foi uma vez ou outra. Eu me desvencilho, que é outra história, e bato esse papo com eles, que é mais uma vantagem dessa lucidez extracorpórea, de às vezes resolver um caso como esse aqui, que pode ser verdade, que pode ser sim, que há essa mágoa de vidas muito antigas que eu vivenciei. Então, eu estou colocando um desfecho nessas histórias. Eu realmente senti que eu me entendi com essa moça. E talvez por isso eu não tenha a visto mais. Vejam que interessante. O que é bom e até ruim, na verdade. Enfim, realmente queria conversar mais com ela. Mas se ela seguir em frente, ela vai ficar melhor e a gente vai se encontrar de novo mais pra frente. E vai ser uma daquelas empatias naturais e vamos nos tornar amigos ou mais, se for o caso. Então, esse é o relatozinho que eu trouxe para hoje, mas com esse pensamento bem profundo aí sobre o quanto somos responsáveis dentro da jornada dos outros. Fiquem bem, conversamos mais pelos comentários. Então é isso, hasta!